Essa atitude mudou a minha vida. Isso mudou a minha história. Essa atitude que eu tomei mudou o meu comportamento. Depois que eu comecei a praticar, minha vida ficou muito mais leve. O ser humano ele já vem pronto para apontar, apedrejar e até mesmo condenar. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João que os líderes da lei, eles trouxeram ali, juntamente com os fariseus, levaram uma mulher que foi pega em suposto caso de adultério. Surpreendentemente, num caso de adultério. Levaram até Jesus e disseram: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés diz que tem que apedrejar. Tu, o que dizes? A Bíblia diz que Jesus, escrevendo ali no chão serenamente, ele diz: olha, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Desde os mais velhos aos mais novos foram se retirando, foram todos embora. E Jesus ele fala para aquela mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? Não sobrou ninguém. E ele disse: eu também não te condeno. Então ele libera aquela mulher, ele diz: olha, vá e não peques mais. Olá pessoal, aqui é Ricardo Ribeiro com mais um devocional para abençoar a sua vida. Que você possa se inscrever em nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e que você também deixa aqui nos comentários uma história sobre o perdão ou algum tipo de situação que você já passou. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo 21, a Bíblia vai dizer que, aproximando-se Pedro de Jesus, ele lhe pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus estava querendo explicar para Pedro e para mim, para você também aqui, é que o perdão ele não tem limite. É isso mesmo. Nós vamos ter que perdoar e temos que perdoar sim. Por isso que eu disse para você no início do vídeo. Quando eu comecei a praticar, a entender, a ter maturidade e compreender que o perdão ele é um princípio. O perdão ele é um padrão que Deus deixou nessa terra para mim e para você. Ele diz: olha, perdoa porque eu vos perdoei. Eu sei que é difícil, não é tão fácil quanto falar. Mas se eu e você colocarmos em prática, principalmente de coração, nós vamos compreender que fica muito mais fácil, a nossa vida se torna muito mais leve e vamos ser muito mais livre por isso. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no verso 3 e 4, a Bíblia vai dizer: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia e voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-me. A Bíblia diz que aí você temos que perdoar. Repreenda-o por quê? Porque é necessário que você resolva naquele momento. Se alguém cometeu algo, ou se você cometeu algo contra alguém, é necessário que resolva naquele momento. É necessário que não deixe aquilo para depois, como diz a própria Bíblia, acho que é em Efésios que diz: não se deixe o sol se pôr sobre a ira. Ou seja, não deixe para depois aquilo que você poderia resolver hoje. Porque muitas das vezes você sai daquela situação e sai falando para todo mundo, ou a própria pessoa que cometeu contra você, se não resolveu naquele momento, sai contando para todo mundo e quando vai ver, já era. Já virou uma fogueira, já virou um problema que era para resolver ali. Eu sei que não é tão simples pedir perdão. Eu já pedi perdão. Eu já fiz isso muitas das vezes e farei quantas vezes for preciso. Se eu errar com a minha esposa, se eu errar com os meus filhos, se eu errar com o irmão, se eu errar com alguém, eu vou pedir perdão se for necessário, quantas vezes for preciso, porque eu e você não precisamos viver com este peso. Você sabe quais são os benefícios do perdão? São benefícios emocionais, benefícios físicos, redução de estresse e da ansiedade. Quando eu e você liberamos, a mágoa vai embora, o ressentimento. Sabe o que significa? Nós nos libertamos de um peso emocional interior que tem nos impedido de ter uma vida feliz, uma vida de paz. Quando você libera, isso permite que eu e você tenhamos uma vida de paz, de alegria, de livre. Temos uma vida leve. E nesta terra, que já é uma terra difícil de se viver, é necessário que eu e você possamos fazer ela se tornar mais leve, com os próprios exemplos bíblicos que nós temos aqui. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14, se não me falha a memória, a Bíblia diz: suportem uns aos outros. Perdoem quando tiverem queixas uns contra os outros. Perdoem assim como o Senhor vos perdoou. Nós temos um grande exemplo bíblico sobre isso. Jesus mesmo, ele diz: olha, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele estava ali sendo crucificado. Você quer uma coisa pior que aconteceu lá nos Estados Unidos com o Charlie Kirk? A esposa dele, no domingo agora, estavam ali realizando o funeral dele. E ali ela pega o microfone e diz: eu o perdoo. Olha só,
mulher estava perdoando o assassino praticamente do esposo, que deixou apenas ela, viúva, juntamente com as suas 2 filhas. Então ela perdoou o assassino, ela perdoou. O cara fez uma brutalidade. Só pode fazer isso pessoas que são transformadas. Só pode fazer isso pessoas que entendem o verdadeiro poder do evangelho. E não me envergonho do evangelho, porque ele é a palavra de Deus. O evangelho é libertador. A palavra de Deus é libertadora. Aquela mulher perdoou quem tirou, quem ela de repente mais amava nessa terra. É necessário que eu e você aprendamos que o perdão, ele é um princípio. Não importa, não queira a razão, queira a paz. Não queira ser a vítima. Não queira, infelizmente, carregar este peso. Você já reparou que quando você não perdoa de coração, você carrega a pessoa para onde você vai? Você diz para as pessoas, tá tudo bem. Não foi nada, não. Não, eu já estou bem. E aquilo vai tomando conta de você, vai crescendo cada vez mais no seu coração. E aí você vai viajar, você leva esse problema que é um peso. Aí você vai para algum lugar, você carrega. Você vai para um almoço, você vai para um parque, você vai se divertir, você vai para qualquer lugar e aquele peso está com você. Agora, faça uma ação. Experimente o perdão verdadeiro. Não importa se você tem a razão ou se a outra pessoa tem a razão. Eu não estou falando de razão, eu estou falando de perdão. Eu estou falando de se libertar. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos tirou esse grande peso, esse fardo. E eu e você precisamos aprender isso, mas só pode sentir isso quem pratica. Então é necessário que eu e você praticamos. Martin Luther King, ele deixa uma frase escrita: o perdão não é uma questão de ocasião, mas é uma questão de constância. Acredito que ele conhecia a Bíblia, porque constantemente temos que estar perdoando, todos os dias. O Evangelho de Lucas, como eu já deixei aqui falado, o Evangelho de Lucas diz: se a pessoa vier 7 vezes e pecar 7 vezes, e as 7 vezes ela voltar e pedir perdão, nós temos que continuar. Pecou de manhã, tem que perdoar. Pecou à tarde, tem que pecar. Tem que pedir perdão, tem que perdoar a pessoa. Se pecar de manhã, se pecar de tarde, se pecar de noite, não importa. Temos que liberar o perdão. Temos que estar aptos, maduros e pronto para entender que o perdão precisa ser uma prática constante. O perdão precisa fazer parte da minha vida diária e da sua. Só assim vamos ter uma vida de paz e de prosperidade nessa terra. Portanto, se você tem que liberar o perdão a alguém, vá até essa pessoa. Se você tiver que mandar uma mensagem pelo WhatsApp, mande uma mensagem. Se você tiver que escrever, escreva. Se você tiver que chegar até essa pessoa, ainda que você tenha que se humilhar, se humilhe. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Então é necessário que eu e você colocamos em prática a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. E que o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa continuar nos perdoando. Porque todos os dias nós erramos. Enquanto vivemos nessa terra, vamos continuar errando. Peço a você, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like aqui. Que você possa compartilhar este vídeo para outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem. E que você possa também deixar aqui nos comentários, escreva se você já recebeu perdão ou se você já perdoou alguém. Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.